Sabe aquele bolo que acaba com todas as brigas porque um quer de chocolate e o outro quer de massa branca? Esse acaba com tudo isso porque ele é 2 em 1. De um lado você tem um delicioso bolo de chocolate e do outro lado um delicioso bolo de massa branca. Esse não tem como, eu tenho certeza que vai agradar a todos mesmo. E nesse vídeo eu vou compartilhar passo a passo com vocês. Vou preparar a massa, o truque para fazer o bolo dessa forma, 2 recheios, um brigadeiro gourmet, uma mousse de chocolate Galac, a montagem também com um toque especial e a decoração. E é claro, todas as dicas importantes para você arrasar aí no seu bolo. Então, fiquem ligadinhos até o final para não perder nenhum pulinho do gato. Vou começar essa receita pela massa. Aqui eu vou utilizar 5 ovos, eles estão em temperatura ambiente para minha massa desenvolver melhor. Nesses ovos eu vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha ou a essência da sua preferência. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de açúcar refinado. Já peneirei esse açúcar e também coloquei uma pitadinha de sal. A medida da minha xícara é de 200 ml de capacidade. Aqui no vídeo eu passo tudo para vocês por xícaras e na descrição eu deixo disponível em gramas. Vou colocar para bater na potência máxima da minha batedeira por 5 minutos. Aqui, se você não tiver a planetária, você consegue fazer toda essa receita naquela batedeira de mão, que falam 2 ganchos. Aí, você só dobra o tempo do batimento. E vou bater os ovos com açúcar até que dobre de volume e fique um creminho bem branquinho e espumoso. Enquanto isso, eu já vou separando o restante dos ingredientes. Aqui eu tenho 150 ml de água levemente aquecida. Nessa água eu vou colocar o óleo. Aqui é o óleo de girassol, mas dá certo também com o óleo de soja. Aqui eu utilizei 40 ml de óleo. E aqui, se você não quiser utilizar a água, pode ser o leite também. Mas eu não vejo muita diferença com essa troca. E aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Essa farinha já está peneirada e não contém fermento, porque eu vou acrescentar. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. Não vou utilizar ele agora, porque eu vou saborizar essa massa. E 1 colher de sopa de fermento químico. Coloca aqui uma boa quantidade na minha farinha de trigo e deixo só um pouquinho para eu colocar ali no meu chocolate. É só um pouquinho mesmo aqui no chocolate. Vou deixar reservado esse chocolate. Vou misturar aqui o fermento na minha farinha. Também vou reservar. Meus ovos com açúcar já deu tempo de batimento. Agora eu vou colocar na potência 1 da minha batedeira. E vou colocar delicadamente a minha água que já está com o óleo. Terminando de colocar toda a água, eu venho com a minha farinha de trigo. Também coloco delicadamente para eu não estragar a estrutura de ovos com açúcar que eu preparei. Lembrando que aqui a minha batedeira está na potência 1, eu não vou bater essa farinha, só vou colocar e vou terminar de misturar com a ajuda do batedor Globo mesmo. Vou misturar com delicadeza até que fique totalmente homogêneo, sem nenhum gruminho de farinha de trigo. Feito isso, eu vou separar essa massa e aqui na massa branca eu vou deixar um pouquinho menos. Aqui eu vou colocar 410 gramas de massa. Se você não tiver balança, não tem problema. Divide aí em partes iguais que também vai dar certo. Para massa de chocolate, eu deixei um pouco a mais, porque toda vez que a gente vai saborizar de chocolate, a tendência é pesar um pouquinho mais. Então, a minha massa de chocolate perde um pouco de volume. E aqui não seria diferente. Então, para eu tentar deixar a massa aí por igual, no tamanho depois que ela assar, então eu deixo sempre um pouquinho a mais para massa de chocolate. E no restante da massa eu vou colocar o chocolate em pó que eu deixei reservado. Aqui no vídeo não aparece muito, mas é só colocar e misturar, tá, gente? E o tamanho aqui dessa forma que eu estou utilizando é 17 de diâmetro e 10 de altura. Aqui para assar não necessita ter os 10 de altura, agora para montar o bolo sim. E nessas 2 formas eu coloquei papel manteiga somente no fundo
para minha massa crescer rente. E essa quantidade de massa dá para você fazer tranquilamente numa forma de 20 de diâmetro. O seu bolo só vai ficar um pouquinho mais baixinho. Terminando de misturar o chocolate, é só transferir toda a massa para a outra forma. Essa quantidade de massa aqui, só para vocês terem uma base, deu 490 gramas de chocolate e 410 da massa branca, como eu mostrei para vocês. Agora é só levar para forno pré-aquecido a 180 graus, as duas formas. E aqui no meu forno, essa massa assou por 25 minutos, mas esse tempo pode mudar de acordo com cada forno. E antes de partir para os recheios, eu quero indicar para vocês novamente o canal da minha amiga Lene. Por lá ela compartilha muitas receitas com vocês, a rotina dela também no Deliver. E hoje ela fez com muito carinho uma sobremesa. Ela fez um pavê na travessa de abacaxi com coco, uma receita super econômica que ela vende muito por lá mesmo. Então, gente, terminando o nosso vídeo aqui, vai lá conferir essa receita no canal dela e se inscreva por lá também. E agora eu vou preparar o brigadeiro gourmet, porque ele precisa esfriar. Aqui na minha panela eu vou colocar 300 gramas de leite condensado. E nesse leite condensado eu vou colocar uma colher rasa de farinha de trigo, que é totalmente opcional, e uma colher mais cheinha de chocolate em pó, esse é o 50% cacau. Vou misturar tudo muito bem. Feito isso, eu vou acrescentar 150 gramas de creme de leite e 60 gramas de chocolate nobre. Aqui estou utilizando o chocolate blend. E misturo tudo novamente. Feito isso, eu vou levar para fogo médio, mexendo sempre até atingir o ponto de recheio. Não pode parar de mexer, tá, gente? Senão vai queimar. Aqui eu não quero que o meu recheio fique tão firme, então eu vou deixar ele nesse ponto. Eu passo a espátula, ele faz um caminho, mas ele se fecha. Eu ergo a espátula, ele cai a princípio mais fino, depois começa a cair em blocos. E quando eu passo o meu recheio ali por cima do próprio recheio, ele marca. Aqui ele vai ficar bem cremoso. Se você preferir um recheio mais firme, é só cozinhar um pouquinho a mais. Deixei nesse ponto porque eu não fiz a entrega do bolo. Se eu preciso entregar, eu deixo ele um pouquinho mais firme. Aqui o ponto vai depender de acordo com a necessidade de cada um. Feito isso, é só transferir para um outro recipiente, colocar um plástico em contato e deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. E para o recheio de chocolate branco, vou utilizar 2 barrinhas desse chocolate. Essa barrinha tem 90 gramas e se você quiser fazer a troca aqui do chocolate, pode ser qualquer um da sua preferência. Eu usei as barrinhas para quem não trabalha com confeitaria também saber o que comprar, não precisa comprar aquela barra grande. Aqui qualquer chocolate vai dar certo, tá, gente? A única preferência aqui é que seja chocolate nobre, por conta da qualidade do recheio. Então, aqui eu estou utilizando 180 gramas de chocolate, vou deixar ele bem picadinho e vou fazer o derretimento no micro-ondas. Como é chocolate branco e pouca quantidade, eu vou fazer o derretimento de 20 em 20 segundos. Cada pausa de 20 segundos eu mexo. Se você for fazer no banho-maria, tomar muito cuidado aqui também para não superaquecer e não cair água. Chocolate já derretido, e para essa receita eu vou utilizar 150 gramas de creme de leite. Só que aqui eu vou dividir o creme de leite, metade eu vou colocar nesse chocolate e a outra metade eu vou reservar para eu conseguir misturar bem o meu leite em pó. Então, vou colocar metade do meu creme de leite, vou misturar bem aqui no meu chocolate até que fique uma ganache. Aqui o creme de leite precisa estar em temperatura ambiente. Se tiver gelado, você não consegue incorporar no chocolate, ele já vai começar a cristalizar. Vou misturar tudo muito bem e vou reservar essa ganache. E para a segunda etapa desse recheio, aqui eu tenho 200 ml de chantilly, ele precisa estar bem gelado para o batimento. Vou bater esse chantilly até chegar em ponto médio.
E vou utilizar 1,5 xícaras de leite ninho ou leite em pó aqui da sua preferência. Lembrando que a minha xícara tem 200 ml de capacidade. E vou colocar esse leite em pó aos poucos. Aqui foram 150 gramas. E coloco o restante do meu creme de leite. Vou misturando aqui aos poucos. Já não coloco todo o meu leite em pó para não ficar pesado e eu conseguir misturar tudo muito bem. Coloco o restante do meu leite em pó e 50 gramas de leite condensado. Agora misturo tudo novamente até ficar homogêneo. Até que fique assim, um recheio bem lisinho. Agora é só acrescentar a ganache que estava reservada, e aqui a ganache precisa estar fria. Feito isso, é só misturar novamente. Recheio pronto, olha que lindeza de recheio. Ele fica molinho assim mesmo, porque é um recheio de chocolate, ele precisa de tempo de descanso para firmar. E aqui, se você quer um recheio mais firme ainda do que vai ficar, é só você aumentar a quantidade do leite em pó e do chocolate. Mas nessa textura aqui, pra mim, ele vai ficar bem firminho. E desse jeitinho que ele está, eu vou fazer a montagem do meu bolo. Eu não deixo o recheio firmar para depois fazer a montagem do bolo, senão você mexe na estrutura desse recheio. Então, ele vai firmar totalmente na montagem do meu bolo. Aqui as minhas massas já esfriaram. E para o desenforme é só passar uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma. Vou fazer esse procedimento nas duas. Vou desenformar, retirar o papel manteiga, retirar aquele topinho de cima ali que é o mais açucarado. Fiz a mesma coisa com a massa branca e vou cortar essas massas ao meio. Se você não tiver esse cortador, é só você utilizar uma faquinha com serra para cortar. E vou cortar essa massa também ao meio. Como eu sou péssima em medidas, é claro que eu preciso aqui de uma reguinha para me auxiliar. Cortando ao meio, já coloco as massas uma em cima da outra. Aqui eu já tenho um lado do meu bolo. Faço a mesma coisa com a massa de chocolate. E para a montagem na mesma forma que eu assei o bolo, a 17 de diâmetro e 10 de altura, vou colocar um lado de massa de chocolate e um lado da massa branca. Aqui, gente, na minha montagem, ali no movimento para rechear, ainda saiu um pouquinho da posição que eu precisava deixar. No corte eu mostro para vocês. Mas deu certo, é que eu gosto de fazer sempre bem certinho. E também marca o lado, qual lado você colocou a massa de chocolate e qual lado você colocou a massa branca. Porque depois que você colocar o recheio, não dá pra ver mais, tá, gente? Então, tomem cuidado com isso também. E pra falar a verdade, eu não gosto nem muito de mexer a forma quando eu estou montando esse bolo, porque eu sou daquelas que esquece rapidinho as coisas. Então, é bom marcar a forma mesmo com uma etiquetinha. Aqui eu já umedeci a massa com uma caldinha fria de água e leite condensado. Vou deixar as medidas na descrição. E agora eu vou colocar uma geleinha de morango, que eu amo muito. Quem acompanha o canal aqui sabe até qual é a geleia, mas pode ser a geleia da sua preferência. Ou você pode utilizar até mesmo a geleia caseira ou faz sem. Também dá certo, mas com a geleia fica top. Feito isso, eu vou colocar uns pedacinhos de morangos, não vou colocar muito. Feito isso, eu venho primeiro com o meu recheio de chocolate branco, que é a mousse de Galac. Aqui eu já coloco metade desse recheio, vou distribuindo em colheradas, para ficar mais fácil de distribuir e eu não misturar ali junto com a minha geleia. Feito isso, eu repito a montagem da massa. De um lado, massa de chocolate e massa branca. Umedeço novamente. E nessa camada, eu não vou colocar geleia e nem morango. Feito isso, eu venho com o meu brigadeiro gourmet. Vou distribuir em colheradas também. Coloquei todo o recheio, agora é ajeitar bem, para ficar bem distribuído.
Feito isso, eu repito o processo da massa. O mesmo lado que eu coloquei massa de chocolate, eu vou repetir, e o lado que eu coloquei massa branca, eu repito. Umedeço novamente, e aqui, como esse bolo ficou bem alto, eu coloquei ali uma tira de acetato para me dar suporte no próximo recheio. Feito isso, eu vou colocar mais uma camadinha de geleia. Essa é a geleia de morango, tá, gente? Eu acho que eu não falei. Também coloquei uns pedacinhos de morango. Agora, eu venho com todo o restante do recheio de chocolate branco. Vou distribuir tudo muito bem. E repito as camadas de massa novamente, lembrando, na mesma posição. Umedeço a massa novamente, vou deixar esse bolo bem fechadinho e levar para a geladeira de um dia para o outro. Se você não tiver esse tempo, tem que ser no mínimo 6 horas por conta do recheio de chocolate. E aqui, como eu falei para vocês que esse bolo fica bem alto, se você quiser fazer na medida certinho, de 10 de altura, é só você utilizar as mesmas quantidades, mas na forma 20 por 10. Eu já faço alto assim porque eu sou apaixonada em bolos altos. Aqui já é o outro dia, agora eu vou desenformar meu bolo. E aqui, gente, eu vou resumir a decoração para o vídeo não ficar tão longo e cansativo. Já vou desenformar aqui no prato que eu vou servir e marco os lados para eu saber qual lado é qual. Ali eu tava mostrando para vocês aonde eu errei na posição da massa, conforme eu fui mexendo para rechear. Aqui tem que ficar retinho, porque na hora que a gente faz o corte, fica tudo certinho e bonitinho. E aqui do lado da massa de chocolate, vocês estão vendo que ela tá mais baixinha, porque a massa fica mais fofinha e a de chocolate fica mais estruturada. Mas essa diferença eu vou arrumar com um chantilly. Tava marcando ali para vocês verem a altura do bolo, só de bolo, foi de 12 centímetros. E para decoração, primeiro eu faço uma camada bem fininha de chantilly, porque assim eu já consigo nivelar meu bolo e também retirar os farelinhos que fica, para não ir para minha decoração. O modo que eu bato meu chantilly já tem vídeo aqui no canal, que eu hidrato só com um pouquinho de leite condensado e não faço o processo de buraco no meio, vou deixar o link aqui na descrição. Depois disso eu passo uma espátula lisa, para eu já ir nivelando meu bolo. Eu uso bastante espátula, gente, para alisar meu bolo. Eu gosto de utilizar essa régua, que é só para confeitaria, essa espátula maior e depois uma espátula para eu fazer as quininhas do meu bolo. E se precisar, uma espátula de textura. E eu já compartilhei uma vez com vocês aqui no canal um bolo assim. Eu também fiz um lado de cada sabor, só que eu fiz com outro recheio. E a maior preocupação foi qual? Nossa, que medo desse bolo separar. Não separa, tá, gente? Porque o recheio cola. E se for para acontecer algum problema no bolo, seria problema que aconteceria com qualquer outro tipo de bolo, não por conta dessa montagem. O recheio realmente faz uma cola e não separa nada aqui. Terminei de alisar aqui a primeira camada, aí eu venho com o chantilly em volta de todo o meu bolo. Aqui eu estou utilizando o bico 2A da Wilton, o perlê. Venho novamente com a minha espátula, alisando e tirando só um pouquinho de chantilly. E, gente, se você não sabe de decoração ou tem medo, qualquer coisa do tipo, não deixe de fazer o bolo. Nem que a decoração não fique legal, mas o bolo fica muito gostoso mesmo. E decore do jeito que você sabe mesmo, utilize até o saquinho de açúcar, faz um furinho, passe em volta de todo o bolo. Só não deixe de fazer a receita do bolo porque vale a pena. Aqui, terminando de alisar, eu retiro ali as quininhas. Ali eu tava mostrando pra vocês que aquelas marcações que está ficando em cima do bolo é porque a minha espátula aqui, que eu gosto de fazer as quininhas, tava rachadinha. E para finalização, eu vou utilizar um pincel que eu molhei na água, tiro o excesso. Esse aqui é um pincel de silicone. Passo em volta do meu bolo, não passo certinho, porque eu não quero que fique certinho também no meu bolo. Feito isso, eu venho com a espátula de textura. Vou utilizar esse lado que tem mais espaço ali entre os dentinhos. Essa espátula é da Blue Star, número 16. Passo bem fechadinho para eu não retirar chantilly e só marcar. E essas marcações ali com o pincel, se você quiser certinho, tem que passar o pincel certinho também.
mas eu não queria porque eu queria um efeito assim, tipo 3D, porque eu ainda vou colocar brilho. Retiro o excesso ali que a espátula deixou. E ali em cima fica uma marquinha mesmo por conta da espátula de textura, não tem como eu tirar. Vou fazer por cima também utilizando o pincel, só que aqui em cima eu faço certinho. Fiz uma misturinha ali do pó cintilante da FAB, junto com o álcool de cereal, tem que deixar bem grossinho. Eu faço o teste no plástico, se não escorre, tá bom para colocar no meu bolo. Fiz essa misturinha justamente para realçar essas partes que eu fiz com o pincel. Passo mais ali do meio para cima do meu bolo. Depois, com a bombinha seca, vou utilizar esse brilho, também da FAB. Usei a bombinha de ponta cabeça e também coloquei do meio para cima. E, gente, esse bolo ficou todo branquinho, mas ficou lindo mesmo. Eu tenho certeza que se você fizer, vai arrasar aí na sua mesa de fim de ano. E aqui no canal eu não gosto de trazer decorações muito elaboradas, porque tem gente que olha a receita e quer desistir já pela decoração. Por isso que eu fiz bem simples, sem bico de confeitar e sem cores. Aqui as cores vai ser das frutas mesmo. E para finalização também vou utilizar esse glitter da FAB, é o Glitz dourado. E coloquei na minha amora, coloco num potinho sequinho e passei na minha amora, depois eu tiro o excesso, para ele ficar douradinho e lembrar a cor do Natal. E para finalização, coloquei as frutinhas que lembra muito o Natal por cima do meu bolo, somente de um lado eu coloquei. E finalizado o nosso bolo de hoje, olha, gente, como que fica lindo, uma decoração simples e somente com frutas em cima. E aí, gente, o que vocês acharam da receita de hoje? Esse realmente é o bolo que acaba com todas as brigas. E principalmente a gente que fica responsável pela sobremesa e logo pensa, ai, mas aquela pessoa não gosta de bolo de chocolate, ah, mas aquele gosta mais de chocolate. Pronto, é a receita perfeita para você preparar um bolo só. E ali ficou a pequena diferença da massa de chocolate na massa branca por conta da montagem, mas depois o resto fica tudo certinho. E você que chegou até aqui nesse vídeo, me conta qual lado desse bolo você prefere. Vocês já sabem, né, que o meu lado é a massa branca, mas chocolate sempre ganha. E não esqueçam de passar lá no canal da Lene, o link vai estar aqui na descrição para conferir a receita dela. E eu já vou ficando por aqui, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês, principalmente nessa época do ano. Se foi, deixa aqui o seu like, o seu comentário e, é claro, compartilhe muito para o nosso canal continuar crescendo. E eu vou deixar mais informações para vocês na descrição. E olha que recheio cremoso! Também vou deixar as minhas redes sociais na descrição, se você ainda não me acompanha por lá, vou te esperar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!